Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato de novo com vocês. Pessoal, trazendo aqui para vocês uma análise de algumas questões do SSA e outras questões que são é, com que não são do SSA, mas tem a estrutura toda voltada, né? Toda ligada ao SSA, né? Então, justamente para preparar vocês melhor para essa prova, tá certo? É importante, né, justamente a gente estudar durante esse tempo, né, para a gente voltar bem também, né, e um abraço para vocês e vai dar tudo certo aí, você vai passar. Pronto, pessoal. Diante desse contexto aí, né, vamos analisar a primeira questão, tá certo? Numa determinada região, foi realizada uma pesquisa de caráter geográfico, da qual extraiu do relatório final o seguinte texto. Vê que interessante essa questão. Na área investigada, observa-se um amplo depósito sedimentar aluvial, tá certo? Ah, professor, mas o que pode ser aluvial, sedimentar aluvial? Gente, essa é uma área que está recebendo sedimentos, tá? Sedimentos. E esses sedimentos eles vão se acumulando. Mas vamos voltar para a informação, ó. Formado por um curso fluvial, né, um curso de um rio, desembocando, né, desaguando em um corpo de água mais ou menos calmo, no caso o mar, cuja porção subaérea é, apresenta em uma em, apresenta-se em planta com forma triangular. Quer dizer, não é que a questão de planta de vegetação, a planta é a forma, tá certo, gente? A saída d'água tem uma forma como se fosse um triângulo, tá certo? Esse tipo de paisagem é formado pela predominância de recursos, de processos fluviais, né? Fluviais, o rio está levando, né, sedimentos sobre os marinhos, gerando, né, o encontro da água com o mar, gerando superfície plana de agradação. O texto só quer saber o que é que ele está falando aí. Ele está falando de alguma coisa relacionada à área de geografia. E qual é? A gente conhece, por exemplo, isso aí, tudo que a gente está vendo aí nesse texto. Ele está falando da biogeografia, da questão da vida, da região, do deslocamento dessa vida. Ele está falando da fitogeografia. Está falando disso? Não, né, gente? Também não. Nem a biogeografia. Ele está falando o quê? De sedimentos que estão formando um relevo. Esse sedimento aí, você está vendo alguma coisa de placa tectônica? Também não. Geotectônica cancelou. Alguma coisa ligada que o homem aí, ali está falando alguma coisa do homem, produzindo alguma coisa. Quando ele fala antropogeografia, o homem está nessa ação? Não. Então, a letra E é a correta, gente. Porque quando a gente vai tratar da formação do relevo, desses processos, a gente está falando, no caso, justamente da geomorfologia. Tá ok, gente? Ó, então, essa questão aí é só ter calma. Ter calma. Sem ter estresse nenhum. Observa o que se pede, tá? Mas tem uma coisa aí. Para a gente fazer essa questão com calma e acertar, primeiro a gente tem que estudar. Não, professor, mas eu tô todo dia na aula. Sim, mas eu todo dia tô vendo os vídeos. Sim, não adianta ter vídeo aula, não adianta estar todo dia na aula e não estudar, né? Ó, a gente vê como é na sala de aula. Então, agora também tem um momento, tem mais tempo para estudar, né? Então vamos aproveitar. Então, ó, essa daqui traz uma análise aqui, ó, de um mapa, né, de um globo terrestre e depois um mapa, ó, um mapa já tá dando a dica aqui, ó. Não é cônica porque não tem forma de cone, né? A gente tá vendo que não é cilindro porque não tá pegando essa região, né? Então, ó, as representações cartográficas em relação à superfície de projeção se baseiam em alguns modelos básicos. O modelo de
Representação mostrada na figura corresponde à projeção que, ó, cilíndrica transversa. Não, se fosse cilíndrica, estava aqui nessa região aqui. Cônica, se fosse cônica, tinha a forma de cone, né, pessoal? Então, eu estou dando aqui uns toques básicos. Transversa polar também, tá? A letra certa e a letra D, tá certo, gente? Letra D, ó, ela tá dizendo que é plana, porque eu tô vendo, ó, superfície plana, né? E depois eu tô vendo que ele tá tirando o que? Um mapa do polo. Qual é o polo esse? É o polo norte, beleza? Vê, essa terceira questão é bem interessante, pessoal. Ele traz algumas coisas aí para confundir vocês. Preste atenção. Ó, na superfície terrestre podem ser encontradas dobras, ó, dobramento, né? Que são classificadas de acordo com diversos fatores, entre os quais aspecto morfológico. Observe as figuras esquemáticas a seguir e assinale a classificada corretamente como uma dobra ciclinal. Ó, dobra ciclinal. Vê só, gente. Se ligar no que ele está pedindo, prestar atenção. Essa daqui, geralmente, tem muita gente que erra. Por quê? Muita gente se liga em ler muita coisa e não presta atenção justamente no que é. Por exemplo, para você saber o que é isso, você tem que estudar o que? Os tipos de dobras. E outra coisa, não confundir dobra com falha, tá? Aqui, ó, a gente tá vendo os tipos de falha que existem, né? Ó, desagregando. Aqui não, tá tendo uma dobra e ele continua junto, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente tá vendo que o solo, que justamente tinha essa característica aqui, essa cor mais escura, ela se separou, né? Basicamente, ó, se separou aqui. Aqui não. Na dobra, ele continua, né? Com a mesma. Isso aqui são vários fatores. É tipo, você vê, assim, eu tive a oportunidade de ver algumas dobras dessas. Gente, é algo muito bonito. Você imagina você ver uma rocha. Vou dar um exemplo, uma rocha com minérios, né, diferentes, por isso que tem as cores diferentes, a formação diferente, né, é um tipo, né, de minerais diferente entre eles, vai dar uma coloração diferenciada. E justamente imagina você ver isso aqui numa rocha e você dizer assim, como foi que essa rocha ela fez, ela ficou com essa declividade aqui. Então são vários fatores, né? Como se fosse um plástico. Um plástico, quando a gente machuca ele, puxa, né? Inclina ele. Então aqui ele fez isso com a rocha e a rocha não se quebrou. Então são vários fatores. Fator temperatura, a região, onde principalmente a temperatura. Diante desses fatores, conhecer isso aqui para não confundir com as falhas. É justamente aqui, ó. Então, quando a gente interpreta isso aqui, a gente vai ver o que? Ó, ficou um pouquinho longe aqui, a resposta é essa daqui, a letra D. Mas você tá vendo, ó, que esse tipo justamente de dobramento, né, ele fica, o anticlinal, ele fica para fora, né, ele sai, né? A foto não está mostrando bem aqui, mas ele tá é essa informação que ele quer passar, né? Que quando a gente vai observar aqui, ó, a gente observa que essa área aqui tá um pouco maior, né? Tá acima, tá? Então, letra D é a letra correta. Agora, pessoal, vamos ver mais uma, né? Sobre mapas, que justamente sempre cai alguma coisa, né? Vê, planeta Terra e a projeção de Mercator, né? Que é uma das mais importantes, né? Utilizamos muito ela, né? Para ter essa questão, esse entendimento voltado, né? Eita.
entender mais ou menos essa questão do planeta e os continentes em si, né? Justamente uma projeção cilíndrica, né? Pronto. Sobre a projeção apresentada, é incorreto afirmar que, reproduz, ele vai querer, sempre prestar atenção numa coisa, pessoal. Ele está pedindo a incorreta, tá? Ele poderia pedir a correta aqui, mas ele está pedindo o incorreto. Então, existem algumas questões do SSA, no caso que é o UPE, pede, que às vezes pedindo isso, inclusive concursos públicos, né, quando vocês forem fazer, e a prova até do SSA também. E geralmente no SSA ele bota todas estão corretas, exceto alguma coisa assim, parecida. Então, D. Reproduz mais precisamente as regiões situadas em baixa latitude. É uma característica que a gente vai observar. Então está correta essa afirmação. É uma projeção que se preocupa basicamente com a forma. Também, apesar de não ter a perfeição, tá? Ele vai se preocupar com a forma. B. Pelo processo de construção, a projeção deve ser classificada como cilíndrica. Eu informei isso logo quando eu iniciei, não foi, gente? Outra coisa, aí letra A, prioriza o tamanho relativo de cada área específica. Então a letra A, gente, é a incorreta, tá certo? Como assim prioriza o tamanho relativo de cada área específica do planeta? A gente sabe que fazer isso aqui é muito difícil, né? Então o mapa ele chega perto, ele dá uma avaliada, né? Mas ele não vai precisar, né? Justamente cada área específica do planeta. Isso é muito forte. Então essa afirmação aí está errada, tá certo? Então letra A incorreta. Pronto, pessoal, vamos para a próxima. Analise as informações e as ilustrações seguintes. A transferência de uma imagem da superfície curva de uma esfera terrestre para o plano da carta sempre produz deformações isoladas ou conjuntas de várias naturezas, na forma, em área, em distâncias e em ângulo. As projeções cartográficas foram desenvolvidas para tentar oferecer uma solução conveniente para essas dicotomias. Considere os conceitos a seguir que relacionam as informações do texto com as ilustrações 1, 2, 3. Acima. Depois, assinale a alternativa que aponta a sequência correta dessa relação. Vê só, pessoal. Vamos ver direitinho aí. Em primeiro lugar, ele vai ter aqui, cada um, polar plana, cilíndrica e cônica. Cada tipo de mapa desse tem uma característica. E o nosso objetivo aqui é saber qual é o tipo, né? Qual é a característica de cada um. E colocar os respectivos números aqui, né? Vamos analisar aqui. Vamos ver a primeira afirmativa e ver se ele pertence à afirmação, no caso, ao mapa, a informação pertence à imagem 1, né? A imagem 2 ou a imagem 3. Vamos ver. Os meridianos convergem para os polos e os paralelos são arcos concêntricos situados a igual distância um dos outros. Qual é, pessoal? Igual distância um dos outros. Então, a afirmação, quando a gente vai analisar, convergem para os polos.
e os paralelos são arcos concêntricos situados. Então, a gente vai aqui, ó, vocês lá na prova de vocês, colocam o número 3, que é justamente quando ele fala aqui da questão quando convergem para os polos paralelos e arcos concêntricos, então ele está falando justamente da projeção cônica, beleza? A projeção deforma as superfícies nas altas latitudes. Opa, já deu a dica aí. Já deu a dica, ó, a cilíndrica. Mantendo as baixas latitudes em forma e dimensão mais próxima do real. Quer dizer, ó, as altas latitudes mantendo as baixas, que é justamente as baixas latitudes, fica perto da linha do Equador, né? Então, aqui a gente já coloca, ó, qual é a informação? 2. Vamos conferir a terceira informação que ele está dando. A construção se organiza em volta de um ponto central chamado de centro de projeção. Então, qual a letra correta, pessoal? Vejam aí. Letra correta é a letra D. Tá certo? Então, essa é a letra correta. Então, prestar atenção nas informações que foram dadas faz a gente ter sucesso, tá certo? Nessas questões. A dica é também, gente, prestar atenção. A dica é estudar, né? Tudo isso vai facilitar o seu trabalho durante a prova, né? Ah, professor, mas eu não estudei e quero tirar. Fica complicado. Se você não estuda, como é que você vai ter um bom rendimento, né? Não, porque eu fui para a escola. Não adianta, tem que estudar. A gente vê um conteúdo agora, daqui a 10 minutos a gente já esquece. E aí? Como é que vai ficar? Né? Fica complicado aí. Ó, então, vamos ver essa daqui, ó. Interpretação. Pessoal, sempre se ligar. Interpretação de mapas, interpretação de gráficos e interpretação de texto. Tem que ter atenção. Tem que ter muita atenção, porque você pode perder uma questão, né? Uma questão fácil por nada, né? Por nada você pode perder. Vamos ver essa daqui, ó. Observe a figura a seguir. Então, vou observar o que é que ela está me dizendo aqui, ó. Matéria-prima, importação de alimento, microclima, exportação, ó, de materiais, lixo sólido, ruído, área urbana, pessoas, deteriorização do ambiente. Isso tudo tem que ser analisado, ó. Precipitação, oxigênio, dióxido de carbono, ó. Então, todos esses fatores você tem que analisar. O pluma de ar poluído, etc. Assinale o título que sintetiza corretamente o que nela se constata, né? Então, vamos analisar aqui, né, essas informações. Letra E. Ciclo do fósforo em ecossistema urbano. Pessoal, por favor, essa daí tá bem desqualificada, né? Ciclo do fósforo. Quem já ouviu falar? O fósforo aqui em casa nem existe, é isqueiro. Tô usando isqueiro agora. Vê, aqui tá no ciclo do fósforo. Para tratar de tantas coisas aqui, eu vou dizer ciclo do fósforo. Então, erradíssima, né? Ó, processos de troca de calor e frente fria. Também fica complicado, né? Troca de calor e frente fria. Cadê a frente fria aqui? E a troca de calor? Aqui tem muitos, né? A gente tá vendo que tem muitos movimentos aqui, mas não tá frisando essa questão, não. Tá? Depois a gente vai ter ciclo hidrológico em espaço urbano. Aí a gente vai analisar aí, ciclo hidrológico no espaço urbano, ó.
ampliação, microclima, importação de recursos, precipitação, ilha de calor, água superficial, o lixo. Vamos ver essa daqui, vamos passar para a próxima. B, ciclo do carbono nas grandes cidades. A gente já descarta ciclo de carbono nas grandes cidades. Ele está tratando de várias coisas aqui, tá certo? Aí a gente chega na letra A, processos do ecossistema urbano, impactos ambientais. Pessoal, a gente ainda viu que ciclo hidrológico em espaço urbano, a gente ficou ainda naquela dúvida, porque tem muita coisa aqui, ó. A gente tá falando de água, tá falando do lixo, né, que vai influenciar em alguma coisa, mas só que a gente tá vendo que é muito mais que isso. Então a letra correta, gente, é a letra A. Por quê? Ó? Processos do ecossistema, tá, urbano e impactos ambientais. Isso aqui dá o complemento, porque ele está falando, né, falando do ecossistema, do microclima, está falando da questão da poluição e ao mesmo tempo está falando sobre os impactos, né, os impactos que a gente tem dentro desse ecossistema. Então a letra correta é a letra justamente A. Pessoal, mais uma, tá? SSA pra gente pensar. Ó, leia o texto a seguir. Vê que legal. E o Pé trouxe também uma questão que eu acho muito legal, é quando traz uma questão nossa, né, da nossa realidade aqui em Pernambuco. A gente vibra com essas questões, né, porque ela tá bem pertinho da gente, então a gente entende um pouco mais, né, a gente dá para refletir, fazer uma reflexão mais legal aí. Vê, leia o texto a seguir. Chuva deixa mortos e desabrigados na região metropolitana do Recife. Em 24 horas, choveu na região o esperado para metade do mês de julho. E deslizamentos causaram vítimas. Em Paulista, olha para aí que forte, gente. Igaraçu e Olinda, as aulas foram suspensas. Então é algo que acontece, ó. Vejam só a data, viu? 24/7/2019. Ano passado aconteceu isso. Então, a gente vê, né, que todos esses acontecimentos estão dentro do nosso meio, tá aí a reportagem. E ela traz uma reflexão sobre isso, né? Qual é? Vamos ver. Os deslizamentos nas encostas, ó, acarretam em áreas urbanas diversos problemas, como os que são mencionados a seguir, exceto. Pessoal, eu já tive alguns alunos que tinham dificuldade nesse exceto. Exceto é quando ele quer dizer que aí não teve esse problema. Uma alternativa aí, ela está errada, ela não tem nada a ver com essa questão. Só que esse exceto, ele pode ser utilizado de várias formas, tá? Mas aí ele está pedindo, eu já vi mais complexa ele utilizar esse exceto aí. Mas aí ele só está dizendo aqui não, ele está querendo aí como se fosse a incorreta, né? Aqui não, que são mencionados, que não favorece as questões, né, ligadas ao texto inicial, né? O que é que favorece, né? O que é que não favorece, né? Aí ele diz, aí a gente vê aí, ó, elevado custo de recuperação da área atingida. Aí, isso aí é um elevado custo é um elevado custo de recuperação. Tá correto, então não pode ser errado. Recuperar isso aí, vamos recuperar isso aí. Vai ter problema, vai ser complicado, vai, né? Então é uma das coisas pra gente pensar aí. B,
Desvalorização econômica da área atingida. Gente, sinceramente, aconteceu isso. Ó, eu quero vender minha casa, tá do lado de uma barreira. Vamos para lá morar. É tão bom, gente. Você tá em casa dormindo, de repente vem a barreira e cai. Complicado, né? Então, essa desvalorização ela acontece. Então, se ela é verdadeira, ele não quer a verdadeira. Ele quer a falsa. C. Eliminação da camada superficial do solo. Existe a eliminação da camada superficial do solo. Pessoal, observem a camada superficial. Ó. Caiu, né? Não precisa nem a gente falar mais. Quando a gente chega e fala destruição de bens, gente, destruir algum bem isso aqui? Acertou. Valeu, gente. Respondeu aí. Eu vi daqui eu escutei você dizendo: destruiu, professor, a casa do cara. Cadê os móveis? Cadê a família? Até a vida tirou, professor. Como é? Certo. Ok, acertou. Ó. Já ganhou alguma coisa. Letra E. Acréscimo da infiltração das águas de chuvas na alta e média encosta. Gente, justamente esse é um fator aqui, ó, que a gente vai utilizar como fator que não corresponde, tá certo? Isso aqui não vai ser um dos grandes problemas que vai ser acarretado, né? Então, justamente por isso a gente vai colocar que agora, porque muita gente poderia se fazer confusão aqui e colocar essa daqui como verdadeira. Ah, professor, mas está tendo infiltração. A infiltração é o que vai gerar. Veja só, ele está perguntando o que? Os deslizamentos, ele está falando que os deslizamentos das encostas acarretam. E ele não vai acarretar o acréscimo de infiltração, não. A infiltração já existia, ele não vai acarretar, não. Ele vai acarretar o que já estava acontecendo. Então, por isso que os deslizamentos nas encostas acarretam em áreas urbanas. Então, acréscimo da infiltração é totalmente errado. Como é que vai... Já aconteceu. Como é que vai ter acréscimo? Então, a letra correta. Pessoal, estamos terminando essas questões que a gente avaliou aqui, que a gente debateu aqui juntos, né? Com certeza, quem tiver observando vai ver que tem umas dicas, pessoal, que eu estou dando aqui, que quem está acompanhando as aulas vai se dar bem, vai se dar bem. Por que eu digo isso? Porque não é de agora que eu trabalho preparando, né, alunos para o Enem ou até para o SSA. Claro que o foco maior é no Enem, mas eu já tenho uma base já do SSA que a gente já trabalhou. Então, com certeza, essas dicas que eu estou passando aqui para vocês, vai facilitar em muito, né? Sempre, outra coisa, estudar não porque alguém da minha família quer, alguém tá pagando, é porque eu quero aprender, né? Eu quero algo melhor, eu quero chegar no meu curso sem precisar pagar a universidade, eu quero estar bem, tá certo? E eu vou terminar a aula, tá certo? Trazendo esse slide com essas figuras, né? Com esses desenhos aí. E pessoal, muita gente pode... Existem os pontos, né? Positivos e negativos, né? A gente tá falando aí, quando a gente fala da evolução do homem, né? Estou colocando aqui alguma coisa relacionada a isso. E o homem considerado primitivo, né? Desde o início. E a gente tá vendo a evolução do homem e tal. E ao final, onde é que a gente tá preso? Agora na quarentena. A maioria de vocês está fazendo o quê?
isso aqui é um computador, mas poderia ser um celular, né? Então, como, como era a vida antigamente, né? Antes do celular. E hoje, o que é que a gente pode ver que a gente está mais necessitado agora mesmo? Se não fosse essa questão da internet, dos computadores, desse meio de informação, como ficaria a aula da gente, né? Então, o que é que eu quero trazer aqui? Mas, professor, o senhor está trazendo aqui como algo negativo. Não. Eu estou trazendo como algo para a gente pensar, porque tem um lado negativo. Tudo tem um lado negativo e positivo. Tá? Se não tudo, a maioria das coisas tem. Então, a tecnologia ela veio para mudar muita coisa na vida, né, da sociedade. Inclusive, isso aqui é tema do Enem, é tema do próprio SSA, essa questão da ação do homem sobre a natureza, a ação do homem sobre todo esse contexto que a gente tem, sobre a questão ligada à poluição, né? A própria irracionalidade no uso da água que a gente comentou na aula, entre outros aspectos. Então, o que é que eu quero fazer? A gente refletir mais. Quanto tempo a gente tem passado nesses ambientes, né? Claro que é necessário, não estou dizendo que não é, é importantíssimo. Só que às vezes a gente deixa de dar, né, importância a pessoas que estão do nosso lado, por causa de que a gente está tão preso a esse meio tecnológico e lembra dos outros, que está distante, esquece das pessoas do lado. Então é só para a gente refletir. Um abraço a todos, se cuidem aí. Valeu, gente. Tchau, um abraço.